Alô, você, amigo, amiga enxadrista, tudo bem? Aqui, professor Gerson Pérez, falando do Clube Xadrez Online em São Sebastião do Paraíso, Minas. Vamos para o interior de São Paulo agora, vamos falar com a Thaisa Bordinon, psicóloga, que está fazendo um trabalho excepcional lá na revista Xadrez Bem Brasileiro. Como é que tá Mogi Mirim aí, Thaisa? Tudo bem? Oi, Gerson, tudo bem com você? Aqui tá calor, mudou já o tempo de novo. A gente está tendo todas as estações do ano num dia. Impressionante, aqui também está assim, né? É Minas aqui, mas a gente não está tão distante, cerca de 200 quilômetros. Impressionante como o tempo está realmente estranho. Eu conheci a Thaisa em uma atividade bacana, ela foi dar uma palestra no Colégio Objetivo, foi um convite aí do Ivan e do Flávio, eu fui falar de xadrez, ela foi falar de psicologia e xadrez. Eu achei muito bacana, fiz pergunta lá para ela também, e agora soube que ela está num projeto aí muito interessante, que é da revista Xadrez Bem Brasileiro, que ela vai contar para a gente. Mas antes da gente entrar na revista, conta aí da sua formação, do seu trabalho. Tá certo. Então, meu nome é Thaisa Bordignon, eu tenho formação em psicologia. Dentro da psicologia, a gente tem várias linhas, que cada um caminha um caminho, mas que chegam no mesmo fim. A minha abordagem é humanista, a ACP, e é muito pautado no sentir. Então, o tratamento dentro do andar psicológico é envolto do sentir. Tenho formação em coaching, em todos os níveis. Tenho formações específicas e especialização clínica também na ACP. Eu gosto muito de integrar o indivíduo como um todo, então também conheço e atuo na parte de Reiki, que são as energias. Eu acho que nós somos um combo todo aí. Legal. E em termos de profissão, assim, né? Você falou da sua formação, você fez um giro por algumas cidades, inclusive foi para os Estados Unidos, né? Nessa parte de formação, de estudo, deve ter ajudado muito o seu inglês, a sua área precisa estudar muito. Fala um pouquinho das cidades que você passou e especialmente desse período que você passou lá nos Estados Unidos. Tá, então eu morei 3 anos nos Estados Unidos, aonde eu falo que foi a melhor e a mais difícil época da minha vida, porque a gente realmente entra numa cultura diferente, são expectativas diferentes. E eu passei lá 3 anos, onde eu consegui fazer o high school lá, né, que é o colegial. E eu tive a oportunidade de jogar vôlei profissional pelo estado, né, em Nova Jersey. Onde eu comecei a entrar um pouco nesse âmbito de time, de grupo, né, de jogo, de competição. Depois, quando eu voltei para o Brasil, eu morei em Poços de Caldas, onde eu fiz 2 anos de faculdade lá. Mas como o âmbito da faculdade ela era muito mais voltada somente à clínica e eu queria expandir para desenvolvimento humano, eu transferi a faculdade para Campinas, onde eu morei por 6 anos. Então, trabalhei e estudei lá em consultorias de RH, trabalhei na IBM e depois eu vim para Itapira, onde eu atuei com uma coordenação de equipes também. Fiquei por 5 anos na empresa, morando também ali na cidade. E em paralelo, tanto que eu trabalhava em empresa, eu também trabalhava no consultório. E chegou um momento que eu entendi que a bagagem que eu precisava de empresa estava ok para eu caminhar na parte de desenvolvimento. Eu me desliguei da empresa e dediquei full time para consultório e treinamentos, parte de desenvolvimento humano. Bacana demais. E como é que o pessoal ali, né, esse grupo fantástico aí da revista O Xadrez Bem Brasileiro, conseguiu agarrar você aí? O que é que você tem feito na revista? Qual é a proposta? Perfeito. A vida me deu a oportunidade de esbarrar com o Flávio, uma pessoa sensacional, que pensa alto, que troca também. E a gente tem uma amizade muito interessante dessa questão de troca. E ele sempre comentava de um sonho. E eu sempre ali tentando apoiá-lo, motivá-lo para que ele conseguisse realmente fazer com que isso se materializasse, né? E quando eles foram para surgir, publicar mesmo a primeira edição, eu fui convidada para fazer um artigo.
né? Eu não seria a colunista fixa, né? E eu fiquei assim lisonjeada, porque eu gosto muito de compartilhar, de colocar o que eu penso, que eu acho, que eu sinto no mundo, e às vezes uma frase impacta a história de uma pessoa, né? Então eu agarrei assim muito feliz, e eu acho que o artigo acabou mostrando essa minha felicidade em estar ali e empolgação com os meninos. É um grupo extraordinário que eu honro muito estar fazendo parte. E aí depois eu fui convidada para ficar fixa, porque eles perceberam realmente que existe essa necessidade do mundo psicológico e emocional dentro do xadrez, que é um âmbito que talvez o brasileiro não entra muito, e é uma oportunidade para a gente poder experienciar e galgar um pouco mais esse campo. Legal, agora vamos entrar então, né, nessas edições que já foram publicadas. Na capa da edição número 1 é o GM Matsura. O que você falou na sua coluna nesta primeira edição, na estreia aí da revista? Certo. Eu não jogo xadrez, né? Então eu tenho a experiência de jogo de um outro âmbito. Mas um pouco de contato que eu tive com as pessoas, tanto no Objetivo quanto com o Flávio, eu comecei a ler um pouco mais sobre as questões. Comecei a me empolgar bastante depois daquela experiência com o pessoal do Objetivo. Eu percebi que o pensamento autocrítico é um comportamento, né, cognitivo que realmente pesa bastante para o enxadrista, e o quanto ele precisa ter consciência desse pensamento, porque ele está diretamente pautado em como o comportamento vai se revelar, né? A forma de você jogar. Então, a gente falou sobre esse comportamento autocrítico a nível cognitivo. Perfeito. Na edição número 2, que foi o GM Neuris, qual foi o tema aí que você desenvolveu? Tá, foi o tema Seu Jogo, Seu Estilo. É um tema que eu gosto muito, porque se a gente não entender quem somos, quais são os nossos valores, atitudes, comportamentos, habilidades, a gente acaba copiando, né? Quando pequeno, a gente faz esse movimento mesmo, porque a gente recebe do externo o que tem que ser. Então, do nosso 0 aos 7 anos, a gente constrói o nosso mindset, que é a nossa estrutura do pensar. Mas depois, na idade dos 21 aos 27, a gente tem uma maturação emocional. E a gente começa a escolher o que a gente quer ser. Mas, dependendo das circunstâncias da vida, a gente passa e não olha para esse pedaço. Então, eu quis trazer esse texto para as pessoas, os enxadristas, né, começarem a reconhecer quem são eles como jogador e como pessoa. Porque é projetivo, né? Então, a partir do estilo que eu conduzo a minha vida, provavelmente é o estilo que eu conduzo o meu jogo. Perfeito. Olha, nós estamos gravando essa entrevista no último dia de agosto e já em setembro teremos aí a edição número 3, que é na capa o GM Cricor. E a sua coluna, o que você vai tratar nela? Essa também, eu falo que nasce filho, né? Eu fico extremamente orgulhosa de ler depois a troca que a gente tem com os meninos da revista. Eles me ajudam muito. E eu trouxe a importância da gente entender que o aqui é o campo, o agora é a escolha. O que é isso, né? A gente sempre busca a maestria, o desenvolvimento pessoal. Então, assim, eu até começo. Quem não quer ter sucesso financeiro? Quem não quer ser um mestre no xadrez? Então, eu trouxe a importância de, primeiro, a gente honrar os mestres, ter essa valorização de um caminho que já foi caminhado por outros, mas, ao mesmo tempo, eu começar a já ser mestre no meu dia a dia nas coisas com que eu me envolvo. Já começar a atuar com essa atitude, né? Bacana. Agora eu vou fazer aqui uma série de perguntas que são as perguntas que geralmente os alunos fazem, coisas que eu comento com outros treinadores e tem muito impacto na vida, no dia a dia do enxadrista. Primeiro tema, ansiedade. Se você for falar de xadrez, que com certeza você vai falar disso aí, né, em alguma de suas colunas, muitos desses assuntos aqui possivelmente você vai aprofundar. Mas se você for entrar nessa área de ansiedade, que muito aluno bom, muito enxadrista bom esbarra, né, nesse problema. Por exemplo, o torneio no outro dia, o aluno não consegue dormir, né, porque fica ansioso. Durante a partida, está lá ansioso. O que é que você recomendaria? A danada da ansiedade, né?
Ela acho que é a questão do século mesmo. É, o que é importante a gente se dar conta, né? A ansiedade é quando a gente está num momento de um mecanismo de defesa, né? Então, quando a gente tem a sensação de que a gente pode perder o controle ou a gente está numa situação de ameaça, o nosso organismo ele realmente ativa essa ansiedade para a gente não sentir, porque se a gente parar para sentir, a gente vai sentir a nossa insegurança. Né? Então, é uma forma de camuflar essa insegurança. Então, o que acontece? A ansiedade deixa a gente agitado, a gente vai passando por cima das experiências no dia, a mente fica acelerada só pelo simples fato da gente não conectar com a gente mesmo. Porque se a gente conecta, a gente vai sentir a dor ou sentir a ameaça que está por vir. Então, é uma defesa. O importante, eu sempre trago de dicas para viver o agora. Primeiro, né? A minha abordagem é muito pautada nisso. Quando eu começo a experienciar o meu agora e me dando conta que a minha mente está vinculada àquilo que eu estou fazendo, eu vou sentir aquele momento. Então, por exemplo, quantas vezes a gente pega o carro, sai do trabalho, chega em casa e fala, putz, o carro veio dirigindo sozinho, né? Nem sei que caminho que eu fiz. Será que eu parei naquele semáforo? Ou será que eu passei no radar? Porque a gente está num automático. Então, quando você consegue estar no teu agora, presenciando aquilo que você está fazendo, você está sentindo. E conforme vem o sentimento, você vai lidando com isso. Então, por exemplo, se você está muito ansioso, você realmente trouxe esse momento de quietude, você vai entender aquilo que está te ameaçando e você, com o teu próprio organismo, o seu próprio emocional, você vai trazer esse autocontrole. Aí a gente chama de um equilíbrio emocional, né? O que acontece? As pessoas, elas estão muito pautadas para o lado de fora. Então, por exemplo, para uma competição, será que vai dar certo? Será que eu vou ganhar? O que vão achar? Será que eu vou pagar um mico? Será que eu vou vencer? Esses montes de questionamentos vinculados ao externo. O meu treinador vai estar lá, será que ele vai brigar comigo se eu fizer errado? Ou minha mãe e meu pai vai estar lá para realmente exigir com que eu tenha um bom desempenho, senão não paga mais as aulas? Enfim, né? A gente tem ameaças infinitas. Então, uma meditação é muito importante, onde você entra em contato com você mesmo. Você pode pegar um papel e listar as ameaças que você julga como uma situação crítica para você. Aí você vai se dando conta o que é ameaçador. Se você levar o jogo, né, a competição, como algo prazeroso, vamos ali realmente se divertir, vou dar o meu melhor. Se errar, eu vou aprender com os meus erros. Se a gente tira essa mochila de cobranças, eu tenho certeza que fica muito mais fluido o processo. Como o xadrez é um jogo individual, a pressão ela é externa por pessoas que assistem, mas a pressão interna ela é muito maior, porque você tem aqui a fala interna o tempo todo te exigindo coisas. Então, a ansiedade realmente já liga ali e vem como uma defesa, né? A ansiedade, digamos assim, um nível baixinho é necessário até para a pessoa se mover, né? O problema é quando você tem um alto índice dela, é isso? Isso, a ansiedade ela faz parte de qualquer organismo, porque ela nos priva também de situações ameaçadoras, para não ter situações trágicas, né? A ansiedade ela traz movimento, ela desbrava, ela faz acontecer, ela arregaça a manga, isso é muito bom, né? Senão a gente fica estagnado. Mas a gente precisa entender a partir do momento que essa ansiedade vira a chave num sentido de desconexão. Aí que tá a questão. Ok. Nervosismo. Tem xadrista, e aqui já vou colocar já algo mais extremo, que dá vômito, diarreia, quando tem aquela partida dura, aquele evento difícil, né? Fora questão assim, mais simples mesmo, de ficar nervoso, tremendo ali e tal. Aí, em consultório, o que você tem feito para lidar com o nervosismo, já que o que a gente vê no xadrez se aplica às outras áreas também, né? Sim, querendo ou não, a adrenalina, né? Ela sobe, eu acho que no fundo é até gostoso um pouco esse friozinho na barriga para dar a sensação ali da competição. Mas o que acontece? O nosso corpo, ele é muito inteligente, ele no fundo é um parceiro e não um inimigo, né? Eu digo que muitas vezes no consultório a pessoa chega, ai, nossa, eu tô com depressão.
e tá muito bravo. Eu falo, que bom que o teu corpo tá te dando um sinal que tá coisa errada aí dentro, né? Então, o nervosismo também vem dessa bagagem de pressão, que a dor de barriga, o vômito, são sintomas físicos, né? Do próprio corpo, dizendo que tem algo emocional internamente que não está se encaixando. Então, é importante, se você até a meditação ou um momento sozinho, para você compactuar com aquilo que te ameaça, com aquilo que te tira do eixo. Como é para você perder? Como é para você pagar um mico e de repente fazer uma jogada e todo mundo te julgar que aquilo foi ridículo? Ou como é para você ser exposto? Então, vai se questionando todas essas questões que te trazem nervosismo, porque no fundo tudo é uma questão de insegurança. Então, se eu não tenho segurança, em que momento eu consigo olhar para mim e me pautar nessa segurança interna desvinculada do externo? Eu gosto muito, dentro aí de sua área, da Maria Homem, assisto várias reportagens dela, entrevistas e tal. É claro que cada psicólogo tem a sua linha, Jung, Lacan, Freud e tal, né? Mas ela diz algo seguinte, olha, se tem uma pressão ali em cima, se você está ficando ali angustiado, se tem alguma coisa incomodando, deixa vir e trata aquilo e vai em cima e descobre por quê, e vai atrás da causa, porque sabendo a causa você tem como lidar melhor, né? Porque senão tem sempre fuga, você está sempre fugindo. E acho que no xadrez é muito assim, a questão de ansiedade, nervosismo, né? Então tem que ver qual é o momento, será que você está se sentindo despreparado porque não está com um repertório de aberturas do jeito que você queria, está menos despreparado de preta, será que você está sentindo esse nervosismo, essa ansiedade por conta de problema técnico, algo que você deveria ter feito na sua preparação e não fez? Quer dizer, depende muito o perfil do aluno, pode ser coisa, isso é tabuleiro também, né? Mas acho que é importante tentar buscar a causa, é isso, né? O que você acabou de relatar agora é autoconhecimento, né? E a gente só se conhece a partir do momento que a gente para nos olhar, o nosso lado luz e o nosso lado sombra, né? Então, o que acontece? Coisas que são doloridas, que são ameaçadoras, a gente tende a negar. Só que a negação não traz cura. É a aceitação, né? A partir do momento que eu aceito, eu olho com cuidado, eu acolho, aquilo se transforma. Não tem como eu mudar aquilo que eu nego. Então, a hora que eu paro para olhar as minhas deficiências, eu estou entrando em contato com algo que é dolorido, mas a hora que eu olhei, eu percebi que elas existem. Então, tem um caminho a ser percorrido para um desenvolvimento em cima delas. Muitas vezes a gente não para se dar conta disso, a gente foge para não falar as nossas questões que nos expõem, ou que eu não gostaria de ser e eu sou. Mas é a partir delas que existe a transformação. Eu aceitar é que transforma. Eu só transformo aquilo que eu aceito, senão eu vou estar negando e eu passo por cima, né? A gente veda os nossos olhos, né? Então é importante, sim. E o quanto é importante a gente ter uma percepção do nosso valor, né? Se eu não tenho a percepção do meu valor, eu vou buscar esse valor externo. Só que o externo é de acordo com o que cada um pensa e acha. E não necessariamente é certo ou errado. Mas eu tenho que começar a buscar o que é para esse eu que habita aqui, né? Eu olhar para mim com valor e tentar transformar aquilo que eu quero a partir daquilo que eu desejo para minha história, que é única e individualizada. Legal. O professor Clóvis Barros Filho, ele tem uma definição muito bacana para isso que nós vamos entrar agora, que é a resiliência. Imagina uma laranja, tá ali bonitinha e tal, de repente você chupa a laranja, ela vira um bagaço. E aí a resiliência é a capacidade da laranja, que virou bagaço, virar laranja de novo. Por exemplo, na primeira rodada você perdeu uma partida. Quer dizer, aquilo te derrubou. Você virou um bagaço ali, você, né, de laranjinha, bonitinha, perfeitinha e tal, e você é um outro adversário na segunda rodada, começa tudo de novo e você tem que virar laranja de novo. Quer dizer, tem gente que tem essa capacidade, essa facilidade, às vezes até, né, de entender que é outro adversário, é um outro jogo, senão acaba perdendo 2 pontos. Ele perde a primeira rodada, perde a segunda, porque está preso ainda na mente dele a primeira rodada. Nesse aspecto resiliência, o que você tem para dizer para a gente? Eu gosto muito dessa palavra. Eu acho que a gente tem usado bastante ela, mas talvez sem entender o significado, né? E eu acho que é exatamente isso. A resiliência é a gente aprender com
as dificuldades. É você ter a capacidade de sair de uma situação que não percorreu, não aconteceu da forma que você gostaria e você se reinventar. E esse se reinventar é você não estar apegado àquilo que já foi, porque não tem como ser transformado, e nem apegado àquilo que está por vir, porque ainda não chegou. Mas o que eu posso fazer no meu agora para transformar com aprendizado aquilo que eu vivenciei. Você trouxe o exemplo, é muito incrível, né? O quanto às vezes uma pessoa perde e ela sai desestabilizada ao longo de todas as jogadas, porque ela está carregando ainda a falha da primeira. Né? Então, o importante é eu entender qual é a minha falha, qual é a minha... Como não saiu da forma que eu gostaria e transmutar, né? É transformar, me reinventar para a próxima. Então, é aprender com o erro, né? Exatamente. Agora, o nosso assunto é foco, atenção. No livro, que eu gosto muito, do Daniel Goleman, ele, que tem, inclusive, esse título, Foco, que é o cara da inteligência emocional, foco para ele é igual a atenção, né? Então, esse é um grande problema para o enxadrista, que muitas vezes ele perde ali o foco, a atenção durante a partida ou ao longo das rodadas. Então, um torneio às vezes longo, você vê que ele está muito centrado, ele está muito ali no torneio nas primeiras rodadas, de repente ele perde o foco. Ao contrário, tem gente que demora a entrar no torneio, lá nas últimas rodadas, que ele rende mais. Então, no livro, né, o foco, você tem essa atenção que é do indivíduo, você tem que é do outro e você tem do meio. Então, são 3 possibilidades ali que você tem que ficar atento. Então, trazendo esse tema aqui para os enxadristas, o que você tem para contar para a gente aí? Como você tem lidado com essa questão de hoje, um jovem, por exemplo, uma criança, ele abre o computador dele e abre 10 janelinhas. Então, a neurociência, quando a gente estuda o Pedro Calabres, quando a gente estuda Suzana Herculano, eles são muito claros. Essa ideia de que você consegue distribuir a atenção sobre vários pontos é mito. Ou seja, você pode adquirir a capacidade de, com mais facilidade, migrar de uma atividade para outra. Mas quando a sua mente, de uma área, você passa para outra, ela perdeu o foco na anterior. Isso é muito comum, né, para nós enxadristas, a perda do foco. O que a psicologia pode contribuir para que os nossos enxadristas fiquem mais focados, fiquem mais atentos? Perfeito. Eu acho que um dos grandes fatores que auxilia a não ter foco é a ansiedade, né? Ela realmente desestabiliza e tira você do seu centro. No fundo, o foco é você buscar estar 100% você dentro daquela cena que você se envolve. Por exemplo, eu posso estar aqui conversando com você, sabe? Eu falo que são caixinhas de pop-up, né? Você falou do computador, é exatamente isso, né? É como se tivesse várias caixinhas de pop-up abertas aqui, pensando que eu vou almoçar, o que eu vou fazer depois do almoço, ou que conta eu tenho que pagar, ou qual que é o artigo que eu tenho que escrever. Então, assim, eu estou sendo Thaís aqui, 25%, porque eu estou dividida nas outras ideias e demandas aqui. Então, quanto mais você conseguir estar inteiro na janela que você está, né? No momento pautado que você está, é melhor. Então, por exemplo simples, sentou na cadeira para jogar, qual que é a sensação do seu bumbum na cadeira? Né? Mas como assim? Para que isso? Porque você está trazendo o teu corpo e o teu sentir exatamente onde você está. Como está a velocidade da sua respiração? Sua mão está com sudorese? Você está agitado? Como está o teu organismo? Porque você já está... Sabe quando a gente pega a lente e começa a calibrar? É mais ou menos isso. Você já está calibrando, se desligando de um externo, voltado inteiramente para aquilo que você está sendo direcionado. A partir do momento que você conseguiu direcionar isso, você tem que ficar atento à tua mente, porque ela não para. Eu falo que é como se a gente estivesse sentado numa guia, né, na calçada, e vão passando os carros. A mente é isso, estão passando pensamentos. Sem querer, a gente pega a janela de um e vai junto, que é um pensamento aleatório. Eu sempre tenho que me dar conta se eu estou pegando pensamentos, ou eu estou me vinculando a eles, ou eles somente estão passando. Porque senão, a gente sempre vai estar no nosso agora, desfocado com os pensamentos aqui. Então, eu tenho que buscar não conectar com o que estão aqui, para eu vincular somente um, que é o jogo. Então,
quais são as hipóteses que eu posso colocar aqui, como está o adversário, se ele está me mostrando que está acelerado ou não. Você vai trazendo uma percepção de um todo, mas voltado inteiramente naquele campo, né? naquele aqui, né? Que é o campo. E você consegue realmente estar inteiro no seu agora a partir das suas escolhas. Eu escolho não interagir com o que está lá. Eu escolho não pensar agora nisso. Eu escolho estar aqui. Quando você escolhe, existe um comando em cima desse self, desse indivíduo, que direciona todas as energias internas para aquela ação. Buscar estar inteiro. Esse exemplo seu das janelas, maravilhoso, muito bom. Olha só, mentalização. Você é novinha ainda, mas eu, por exemplo, o pessoal da minha geração, nós acompanhávamos muito o Senna, né, o piloto de Fórmula 1, Ayrton Senna, e quando, um pouquinho antes da largada, todo o staff, todo o apoio dele ali, os mecânicos e tal, deixavam o carro, ele ficava sozinho, a câmera focava nele ali e ele contava depois que era o momento, que horas ele mentalizava a corrida, né? Que horas que eu vou fazer troca de pneus, que hora que eu vou abastecer, se eu sair ali em terceiro, que curva que eu vou avançar sobre o segundo, sobre o primeiro, né? Ou seja, ele está tentando visualizar toda a corrida, quer dizer, está planejando ali. Então, essa parte de mentalização, eu imagino que seja muito importante, né, para a área de psicologia, nós, né, como enxadristas, como atletas e tal. Que conselho você dá nesse campo aí da mentalização? O que um enxadrista pode fazer para que tenha uma projeção ali com melhores resultados ao longo da partida? Eu, por exemplo, eu gosto de... Estou num ginásio, vai começar, eu vou para um verde, se tem um lago, alguma coisa assim, eu gosto muito do sol, da água, o verde, mentalizar os jogadores fortes que eu já joguei e ganhei, ou seja, buscar coisas positivas que me dê uma força mental maior para a próxima partida. Que conselho você dá para o nosso enxadrista? Perfeito. Você trouxe um grande mestre aí como exemplo, gostei. A nossa mente não distingue o que é real e o que é imaginário. Então, a partir do momento que você está mentalizando, você está projetando algo, o teu organismo está vivenciando isso. Então, por exemplo, se eu perguntar assim para você, olha, pensa numa viagem que você fez, me descreve um restaurante que você foi. Aí a pessoa descreve, eu falo, tá, então fecha os olhos e vai lá. Sente o cheiro, a sensação que estava naquele espaço. A pessoa volta com um sorriso no rosto, ela fala, putz, eu fui lá. E é exatamente isso, porque a mente não distingue. Então, a partir do momento que a gente está punindo, colocando as ameaças, trazendo que todo mundo é melhor que eu, que vai ser difícil, é exatamente o que o teu corpo e a tua mente, o seu self está experienciando. Mas se eu mentalizo projeções que são de calmaria, de ganhos, de situações que eu tive sucesso, é exatamente isso que o meu corpo está experienciando. Então, nós somos... podemos acessar tantas coisas, né? Além daquilo que a gente começa só dentro daquela caixinha, mas trazer uma projeção de experiência que te acalma, uma projeção de experiência que te instiga, te motiva, te traz aquela adrenalina gostosa de sucesso. E eu gosto muito do que você trouxe do Senna, porque a minha visão também isso tem a ver com planejamento. E planejamento é essencial, né? Tem até uma passagem no livro da Alice, do País das Maravilhas, que ela chega no gato e fala pro gato, gato, aonde dá esse caminho? E ele fala, onde você quer ir? Ela fala, não sei. Ele fala, para quem não sabe, qualquer caminho serve. Então, eu acho isso muito legal, porque a gente precisa entender o que eu quero, qual é o meu objetivo, qual é a minha meta, para eu planejar o meu caminho, ter um planejamento de organização, ter resiliência durante esse caminho para enfrentar as dificuldades que possam acontecer, que realmente não fazem percorrer como tinha sido planejado inicialmente, mas é necessário ter planejamento, porque senão fica tudo muito solto. E o planejamento pode ser a nível mental. Eu acho que você deve ter muito mais exemplos do que eu, mas aquela pessoa que sentou para, às vezes, jogar com uma pessoa, com outro profissional muito mais forte, mas ela não sabia que ele era forte. De repente, ela vai, ela ganha. Então,
o que esse exemplo traz? O quanto a nossa mente bloqueia, já traz essa mentalização inconsciente de que eu vou perder porque o outro é mais forte. Então, qual é o trabalho que eu tenho que fazer de não necessariamente enxergar a pessoa que está na minha frente como obstáculo, mas eu mesmo sendo o meu primeiro obstáculo. Eu preciso sempre estar atento às minhas mentalizações para conseguir realmente projetar aquilo que eu desejo no jogo. Deixa eu só fazer 2 adendos aqui. Eu gosto muito do livro e do filme Alice no País das Maravilhas e Alice através do espelho, né? Curiosamente, a gente acha que é um filme infantil e tem um fundo psicológico absurdo, né? O filme todo foi pensado assim, a parte psicológica, a parte filosófica. Esse gato Humpty Dumpty, ele é um grande mestre, viu? Porque é impressionante isso, né? Porque a vida com planejamento é uma coisa, você sabe o caminho, vai ter todas as dificuldades, mas você já está na direção, né? Agora imagina, você ter que ir vários caminhos para encontrar ainda, que é a dificuldade na vida das pessoas, né? Para o curso que quer fazer, a pessoa que você quer casar, o emprego, onde você quer morar, que cidade que você quer morar, né? Quando você define, fica muito mais fácil, né? Precisa existir uma direção, pelo menos, né? É claro que nessa direção você vai calibrando, né? Não necessariamente você está indo para o norte, mas existem vários caminhos que levam para o norte, né? É necessário ter uma direção, senão fica tudo solto. E aí causa ansiedade, traz insegurança, porque eu não estou pautado e conectado com o eu, né? Que está caminhando. É como um barco, né? Se você já tem ali a direção dele e levantou velas ali e seguiu, você só vai fazer o ajuste, né? A todo momento você vai ter que ajustar as velas, mas você já tem a direção. Esse detalhe do adversário, por causa do rating dele, as conquistas, como isso é comum. Eu lembro em 1999, estava em um campeonato brasileiro de categorias, levando alunos, e tem sempre um ritual. Você se prepara antes com os alunos, olha, você vai jogar com tal adversário, eu sei o que ele joga e tal. Depois, quando termina a partida, você vai analisar, se preparar para outra e tal. Eu lembro que foi algo muito rápido ali, que uma rodada estava emendada na outra, almoçamos e fomos lá para outra rodada. Não deu tempo de fazer essa preparação até psicológica, técnica e psicológica. E aí, rapidamente, um dos nossos alunos voltou, né? Voltou ali e tal, falou, olha, não deu tempo, o seu adversário é muito forte. Hoje, inclusive, é um atleta que já foi campeão brasileiro, esse que o meu aluno enfrentou, e eu falei, olha, eu devia ter te avisado, porque realmente é um jogador forte, você jogaria mais cuidadoso. Ele falou, o que você está falando? Eu fui lá e ganhei a partida rapidinho, foi uma miniatura. Eu falei, como assim? O que? Esse cara é bom? Eu não sabia. E hoje é um ex-campeão brasileiro, que cai exatamente dentro disso que você está falando. Inclusive, no Lichess, se a gente tivesse falado para ele, provavelmente não teria jogado tão bem. Nossa, o menino é forte e tal. No Lichess, Thaisa, tem lá o modo Zen. O que é o modo Zen? Você fica só com o tabuleiro e com o tempo. Sai informação do nome do seu adversário, do rating dele, tudo o que tem do extra-tabuleiro, né, o que está fora do campo do tabuleiro, não aparece. É o modo Zen. O modo Zen é exatamente isso que você está falando, né? Vamos jogar a posição, vamos jogar no tabuleiro. O adversário é o de menos, porque se você acerta os lances, vai ganhar, seja um grande mestre ou alguém que está iniciando. Exato. Eu acho que vice-versa também, né? Porque às vezes o jogador ele é muito forte, ele vai encarar, às vezes, vamos supor, uma criança que está no início da carreira, e ele não pode perder. Quem disse? Né? Então também já entra com a pressão reversa por causa do adversário, não porque ele é forte, não, porque ele não tem força quanto a minha, então eu tenho que ganhar. Então você já entende o quanto a própria mente já traz os obstáculos antes mesmo do início do jogo, né? O Flávio me passou um vídeo, eu tô até tentando lembrar, que agora não lembro o nome, mas que foi de acho que era Olimpíadas que aconteceu agora, que teve a África, que o jogador empatou.
e ele saiu comemorando. Foi lindo, porque ele estava extremamente... Ele comemorou o empate, e o quanto para ele aquilo já é um caminhar gigantesco. Né? Então, os olhos de quem vê é o que realmente experiencia, né? É verdade. Ó, vou entrar em um assunto agora, pode ser só a meditação, ou pode ser ela com exercício, que aí vira yoga, né? Porque yoga é a meditação com atividade física, com exercício, ou só meditação. Para mim, funciona mais ou menos assim, para equilibrar a energia. Imagina um carro andando sempre em sexta marcha. Então, ele quebra, não é possível você se manter só em sexta marcha. Quando a gente vai jogar xadrez, a mente da gente é sexta marcha direto. O problema é que tem um intervalo entre uma e outra rodada, que é para o organismo se refazer, né, o seu corpo, a sua mente. E o problema, inclusive, nosso, até do trabalho diário, não é o trabalho em si, é a capacidade de refazimento. Quer dizer, entre um dia e o outro, tem a noite para você se refazer. Se a pessoa tem uma boa noite de sono, né? Ela tem até uma questão ligada à memória, ela vai conseguir guardar mais, absorver ali o que ela aprendeu e também vai estar mais preparado para outro dia. E eu gosto muito de recomendar aos alunos meditação, exatamente para, como se fosse um carro de sexta marcha, ele vai reduzir. Quinta, quarta, terceira, segunda, primeira, eu só não pode desligar, né? Se desligar, morre. Mas fique ali, né? Em ponto morto, pelo menos, e para a mente se refazer. Na sua experiência aí, né? Clínica, o que você tem visto as pessoas fazerem para ficarem mais equilibradas nesse aspecto do muito de elevar a mente lá ao máximo e depois ter que abaixar, né? Ter que trazer as energias de novo para um modo normal. Certo. Eu acho que hoje a nossa sociedade tem exigido, né? A gente está em sexta marcha o tempo todo, pensando em entregas, em resultados, aquilo que você tem que ser, o que você tem que fazer. São várias atividades e várias exigências. Então, a gente já está ficando acelerado por natureza, pelo campo que a gente está vivenciando. A meditação não precisa ser necessariamente aquela que você fica 1 hora ali só em estado flow, né? Você e a sua mente. Mas se você parar para começar a prestar atenção na sua respiração, você já está num processo meditativo. Então, por exemplo, vou usar o exemplo de empresa, né? Às vezes chega um diretor lá e fala, nossa, tô muito acelerado, não sei o que eu faço. Ele não vai conseguir já meditar assim, porque a aceleração interna está muito grande. Então, eu vou trazendo as dicas para a pessoa se conectar nos pequenos momentos. Então, o que acontece? A gente vai beber um copo de água, a gente vira o copo de água e ok. Mas e se eu presenciar a água descendo a minha garganta e a sensação que ela está trazendo para o meu corpo naquele momento? Qual que é a sensação de estar saciando a minha sede? Então, você percebe que você traz a sua mente para o estado que você está no agora, que isso é meditação também. É você estar com a mente no agora. Então, você pode ir trazendo esses pequenos momentos inteiros, você estando 100% nesse momento inteiro, aí depois você também pode começar a aumentar. Então, existem as meditações guiadas, que são uma pessoa falando, te guiando, se você tem dificuldade. Pode ser a meditação só com a música, onde você mesmo vai realizando as suas projeções e entendendo o seu estado de espírito. Mas o que é importante? É a gente se dar conta como a gente está. Então, por exemplo, se eu tenho uma palestra para ministrar e eu percebi que eu acordei um pouco mais introspectiva, eu já vou tomar banho e ouvir uma música mais animada, motivacional, que eu sei que aquilo vai me instigar. Se eu já estou bastante acelerada, eu não necessariamente preciso colocar aquela porque ela vai trazer um desequilíbrio. Tudo que é em excesso não é bom, né? Então, a gente sempre tem que trazer a harmonização. Então, eu coloco talvez um mantra, uma coisa mais relaxante, onde eu vou percebendo essa conexão interna para trazer esse equilíbrio. Tudo que é demais ou tudo que é de menos, realmente não ajuda. A gente sempre tem que buscar achar o centro. Como são muitas horas jogando, é importante se dar conta do corpo também, né?
qual que é a minha sensação, se eu quero ficar sentado mesmo, vou ficar em pé, se tem aquela pausa, eu quero ir lá realmente beber água ou não, eu estou tão focado aqui que a minha escolha é estar aqui, eu fecho os olhos e faço essa introspecção aqui mesmo. Então, é de pessoa para pessoa. O que é importante é você encontrar o seu caminho. Tanto esse é o nome da nossa pauta dentro da revista, né? O caminho de volta. Por quê? A gente está tão fora de tantas necessidades, de tantas exigências, que no fundo eu preciso encontrar o meu caminho para me sentir de volta, na minha casa, no meu ser, sabe? Uhum. Eu gosto muito dessa ideia do caminho do meio, Buda, inclusive, né? O equilíbrio, né? Ou seja, qual que um objetivo bacana de vida? Um caminho do meio, porque tudo é caminho do meio, né? Nem tão rico, nem tão pobre, nem trabalhar muito, nem trabalhar pouco. Essa questão de esporte, por exemplo, você saber o seu limite, né? Porque, por exemplo, senão você entra na apatia de jogador, por exemplo, que é muito estressante. Todo dia ali você vai estudando, estudando, estudando. Uma hora você pega um filme, uma hora você passeia. Quer dizer, tem que buscar esse equilíbrio. Você falou, en passant, aí, do estado de flow. Eu gostaria de aprofundar. Gosto muito da psicologia positiva. Comento aqui com os alunos. Imagina um gráfico X e Y. Num dele você tem a sua expectativa, no outro você tem habilidades. Então, a gente tem os extremos. Tem aluno, por exemplo, que joga a expectativa lá em cima, mas a habilidade dele está baixa. O que acontece? Vai dar estresse, vai dar muita ansiedade. Agora, vamos colocar o outro lado. O cara desenvolveu muita habilidade dele, mas não criou tanta expectativa. A expectativa está muito embaixo. Ele cai no tédio. É como se você estivesse numa mesa onde você é o mais inteligente. Se você é o mais inteligente da mesa, pode ficar um pouquinho ali, até para fazer luz para os outros, mas vai para outra mesa para você aprender também onde há outras pessoas mais inteligentes, para ter exatamente esse equilíbrio. Eu cito o estado de flow exatamente numa linha onde você tem o X e Y, uma linha numa diagonal, que seria o equilíbrio entre esse estado de estresse, você é muito exigido, e lá embaixo você tem as habilidades. Então, comenta, fala um pouquinho mais aí desse estado de flow. O que é o tal do estado de flow? Certo. Você estava trazendo sobre o caminho do meio, e aí eu não quis te interromper, mas eu falei o meu caminho do meio, né? Porque às vezes o que é caminho do meio para mim, para você não. Então é muito importante a gente achar esse caminho do meio, mas o meu caminho do meio. E eu acho que o flow também vem muito bater com isso, né? O flow não necessariamente ele é da minha abordagem, mas tem sido muito utilizado no âmbito aí emocional. O flow é fluidez, né? Então a fluidez é quando eu deixo fluir em mim o que eu sou, para compartilhar com esse mundo e entender as exigências e necessidades do campo, se eu quero fazer parte disso aqui ou transformar na evolução de um outro processo. O que acontece? Eu acho que muitas vezes a gente tem tantas exigências internas quanto exigências externas que a gente fica muito mais num campo de estresse do que num campo de desenvolvimento. A gente precisa para se questionar se eu tenho estudado ou buscado ler coisas por mim ou porque os outros falam que é importante. Porque a partir do momento que eu começar a fazer as minhas buscas por mim, a fluidez desse ser, ela desaponta. Então, o estado de flow, para mim, dentro da minha abordagem, não é usar esse nome, mas é a fluidez, é a congruência. O que quer dizer isso? Eu estar pensar, sentir e expressar nesse mundo de acordo com esse meu eu, trazendo congruência. Porque, por exemplo, vou pegar um exemplo aleatório. Se você vai jantar em casa e você não come feijão, e eu fiz lá o arroz, feijão, tudo certinho, e peço para você, pega aqui o feijão, fiz do jeito que falaram que você gosta. Aí você fala, não sou muito fã de feijão. Eu falo, nossa, mas eu fiz para você. Aí você vai e você come o feijão, você já está incongruente. Um exemplo besta. Mas isso a gente leva para a vida. De repente você quer colocar uma roupa, mas acho que não vai ser muito adequado para aquele ambiente. Então eu tiro o meu desejo de um ser, o flow, né, a fluidez desse meu eu, para encaixar. E aí começam a existir as incongruências.
é o que provavelmente também pode acontecer dentro do xadrez, no nível de estresse, que eu faria essa jogada, esse lance, né? Mas de uma forma ou de outra estão falando que é melhor eu fazer aquela. Então existe uma incongruência. Então não está tendo fluidez, gerando estresse e desmotivação, com certeza. É importante demais encontrar esse estado aí de equilíbrio, de harmonia. Com certeza, o xadrez dos nossos alunos vão fluir bem melhor. Bom, agora vamos falar sobre, já caminhando aqui para a gente encerrar, o xadrez é um esporte individual, tem até competição por equipe, mas os pontos são contados individualmente, você joga a sua partida individualmente. Então, você que participou, inclusive, de esporte coletivo, o que você vê de diferença, inclusive na parte de socialização, a importância de você socializar, mas de treinamento em si, a diferença ali do enxadrista, que é muito ele ali com o tabuleiro, com os livros, com os vídeos, ele com o professor, né? Ou seja, todo dia, individualmente, tendo que ter melhores performances. E o coletivo, né? O coletivo pode ter um lado muito bom, motivador, porque quando você está em um grupo bacana, né, o grupo te eleva, mas pode ter problema também, que às vezes você não tem tanta habilidade ali, né, e o grupo deixa você mais embaixo, mas é um termômetro. O coletivo é um termômetro. E para a gente, individualmente, não tem esse elemento tão motivador do grupo, mas não tem tanta pressão também para melhorar ali, que se levado para um lado positivo, pode ser muito bom. Então, faz aí um balanço, esporte individual e esporte coletivo. Certo. Eu acho que a parte social é muito importante, porque o outro é o espelho para a gente, né? A gente se vê no outro. A partir da minha percepção ou até o que o meio me traz, né? Então, quando a gente está tendo um esporte coletivo, as pessoas apontam, às vezes, coisas dentro do nosso jogo que a gente não percebe. As pessoas alertam comportamentos dentro, às vezes, da atitude que você está tendo que você não se dá conta. Então, a parte coletiva, ela ajuda, sim, na minha visão, a ter um desenvolvimento, desde que a gente esteja aberto para poder construir em cima disso. O jogo individual é você e sua mente, porque eu falo que é como se a gente estivesse como um observador, né? A gente está pensando e ouvindo a gente mesmo dentro aqui da cabeça. Então, dentro desse jogo individual, é necessário ter muito centramento para ir entendendo quais são os movimentos emocionais dentro de você ao longo do jogo, para você é como se você fosse você e você mesmo, né? Então, você se dá conta de um eu, né? Conta desse self, aonde você vai motivando ou apontando situações para esse seu caminhar. Tem o professor que não é do time em si, né? Não é vinculado a um time, mas para trocar ideias, para realmente mostrar possíveis evoluções. Sempre tem um mestre onde normalmente direciona um caminho de estudo, quais são os pontos que eu posso estar desenvolvendo nesse quesito. Eu acho que o jogo individual, a gente tem que tomar um pouco de cuidado se a gente não fica muito introspectivo, muito voltado só a um eu, não querendo dar ouvido a nada que tem do lado de fora. Mas eu tenho que filtrar o que vem do lado de fora, eu realmente fazer uma análise para mim, para ver se é congruente para a minha história, mas esse fora tem um olhar de mim diferente, que também pode ser construtivo. Eu acho que às vezes é até difícil a gente estar acostumado a ter o seu estilo de jogo, a tua maneira de jogar, e de repente você entra numa equipe que exige situações, talvez movimentos dentro daquilo que você planeja. Mas essa parte social, né, essa parte grupal, elas são grandes espelhos para desenvolvimento. Então, eu tenho certeza que mesmo sendo um jogo individual, o quanto eu posso acessar o externo, né, essa sabedoria externa do outro, para eu começar a enxergar espelhos de mim mesmo. É esse cuidado realmente com um isolamento excessivo, porque é necessário uma certa introspecção para você Sim. poder estudar, se desenvolver. Afinal de contas, o xadrez é teoria e prática, né? Então, tem um perfil um pouco diferente de outros esportes que costumam ser
mais práticos. Então, assim, o jogo do xadrez, ele está muito relacionado à inteligência. Então, se a gente coloca essa vestimenta de inteligência e se fecha, a gente perde oportunidades de troca e desenvolvimento. É importante ter muita humildade para a gente se abrir, para realmente trocar com mestres, com pessoas, com visões diferentes, aquilo que eu determino como importante para mim, para ter esse desenvolvimento. Porque as pessoas podem, às vezes, orientar caminhos que a gente nem imagina que existe. Mas a partir daquele caminho vai estar galgando oportunidades diferentes. Então, a humildade para a troca é muito importante, principalmente para os jogos individualizados. Senão fica muito difícil aprender a avançar. Porque se você já sabe tudo, afinal de contas, né? Você não tem essa modéstia ali, humildade de aprender. Agora, por que é tão difícil perder? Por que sente tanto a derrota que, numa forma mais consciente, você deveria entender que aquilo são lições, que é um laboratório que você tem que faz você ficar mais forte. Inclusive, o xadrez é muito construtivista, ou seja, você vai por aquele caminho, não deu certo, você muda. Inclusive, vamos imaginar uma abertura. Você tem ali o lance, você tem a linha, você tem a variante, tem a abertura ou a defesa. Então, deu um probleminha, você tenta lá no lance. Muda um lance, resolveu. Não deu, vai um pouco mais fundo, vai na linha. Não deu ainda, vai lá na variante. Ou seja, você vai sempre buscando um desenvolvimento maior nesse processo mesmo empírico, de tentativa e erro. Mas a derrota tem um impacto muito grande, inclusive muitos deixam de buscar aí grandes resultados. O aluno tem um potencial enorme, mas esbarra nesse problema da derrota. Como é que faz para ficar mais consciente de que uma partida, mesmo que você perca, ela traz lições importantes? Você trouxe um ponto bem interessante, porque é algo que faz parte do ser humano, né? O ego. A gente tem uma energia, vamos colocar assim, dentro da gente, da nossa psique, que realmente idealiza, coloca como algo perfeito e que a gente sempre está precisando caminhar em direção a isso. E a gente é como se ficasse com aqueles tampões, né, do cavalo que só olham uma direção. A gente sempre está em busca do perfeito, do melhor, de ser o mais reconhecido, valorizado, de estar em primeiro lugar, de ser o mais bonito, de ser o mais inteligente. Então, assim, cada um vai em cima da tua direção, mas sempre buscando estar num topo em destaque, né? É importante a gente, talvez, buscar humildade de novo, acho que é essa palavra, mas a gente parar para ter uma conexão de que o que eu almejo quando eu ganho? O que eu ganho quando eu ganho? Né? Quando você olhar a figura de fundo, não sei se vocês já viram na internet, figura e fundo, né? Você olha, tem um cálice, mas se você olha mesmo, são dois rostos. Não sei se você já chegou a ver isso. Sim. Uhum. Então, o cálice, vamos colocar que é a vitória. Mas qual que é o fundo dessa vitória? O que essa vitória me traz a nível emocional, a nível egóico, a nível de sensações? Quando você entende o que aquela vitória te traz, você tem que buscar saciar com esses sentimentos o tempo todo no seu dia. Então, por exemplo, eu fiz uma jogada, eu acabei uma partida agora e eu perdi, o ego já vai vir destruir, né? Porque você não pode perder, né? É uma regra, não pode. Mas se eu parar para olhar a figura de fundo daquilo que eu estou almejando quando eu ganho, qual que é o fundo dessa jogada agora que mesmo perdendo são valores e questões importantes para mim? Porque eu posso ter um troféu lá na minha sala, mas não talvez os aprendizados que eu pude galgar em várias outras derrotas que eu tive. Eu tenho que entender o fundo, né? A gente só coloca a meta do ganhar, mas quando eu ganho o quê? É isso que eu tenho que entender. Então, quando eu perder, eu tenho que buscar caminhos para degustar esse fundo também na derrota. Porque não é muito visível, mas a gente tem que mesmo que fazer esse caminho dentro da gente para a gente entender qual que é a questão emocional por trás de ganhar. Então, perdendo, o que eu posso fazer para também degustar um pouco desse fundo emocional através dos aprendizados? Todo mundo quer sucesso, né?
É Só. verdade. Mas aquela coisa, né? A gente só quer o topo da montanha. Mas a gente esquece que é o caminho que faz a gente construir quem somos para chegar lá e pôr a estaca da bandeirinha Taísa lá em cima da montanha, né? É, É a exatamente. experiência, né? A experiência. Bom, e você falou de tampão, né? Lembra ali mindset, né? Entendido como mentalidade, que tem o mindset fixo, que é o tampão ali, você só vai em uma direção, e de crescimento. Como é que faz essa transição? Eu sei que é algo difícil, porque já envolve visão de mundo da pessoa, né? Tem todo um processo de educação, tem muito impacto familiar também, tem relacionamento aí com quando a pessoa está estudando xadrez, relacionamento com o técnico, ou seja, tem um monte de fatores. Mas como que a pessoa progride de um mindset fixo para um ideal que é o de crescimento? Autoconhecimento. É a gente parar para se olhar, se entender, se conhecer, conhecer essa estrutura fixa que existe dentro de mim, entender quais são os momentos que ela aparece dentro da minha história e começar a desenhar internamente o que eu quero ser, aplicando isso diariamente dentro das cenas da minha história, para ir transformando e realmente existindo a mudança dessa estrutura. Só com autoconhecimento a gente consegue entender que pedaço que não tá encaixando no quebra-cabeça. Porque senão você vai ficar o tempo todo olhando achando que aquilo é certo. Porque você cresceu pautado naquela estrutura de pensamento, né? Bacana. Eu aqui, quando o aluno começa o treinamento, eu faço uma, uma pergunta profunda para ele. Qual que é o sentido da vida? Ele leva um susto, mas pera, eu vim aqui para uma aula de xadrez, aí falou, vai ter uma segunda pergunta mais fácil, mas qual o sentido da vida? O sentido da vida é dar sentido. Pode ser sentido na sua área, por exemplo, né? Você foi aí para a área de psicologia e tem todo o sentido. Isso um viés de sua vida, né? Tem a questão familiar, afetiva, tem um monte de coisas. Mas buscar algo que dê sentido. Você ter um plano de vida. Mesma coisa para o xadrez. Por que você joga xadrez? Você está em busca de um troféu, de uma medalha, é o rate, você quer ganhar determinado torneio. Tem aluno que chega aqui que ele quer ganhar do colega na empresa, porque no horário do almoço, os dois jogam, ele está apanhando muito. Quer dizer, o objetivo da relação dele com o xadrez é ganhar do colega, e ele vai se esforçar. Às vezes é o pai, o filho, fim de semana, aquele almoço, aquele jantar e tal, eles se reúnem e aí gostam de xadrez, vão jogar, um quer ganhar do outro. Geralmente, quando um começa a ter aula e o outro não, dá problema, porque às vezes ficava até equilibrado e um começa a ganhar mais, vai perder o parceiro. Mas então, eu acho que esta é a grande pergunta, né? Qual que é o sentido de você jogar xadrez ou fazer qualquer É outra a coisa? figura de fundo. Isso, eu achei sensacional o que você falou, porque o sentido, ele tem duas possibilidades. Sentido de direção e Perfeito. sentido do Do sentir. sentido. Uhum. Como é estar sentindo jogando, né? Sim. É. Ó, esse assunto, se essa área sua, dava para ficar horas e horas aí, que é algo que eu gosto muito, e vocês viram a desenvoltura da moça. Essa doutora sabe tudo e vai acrescentar, né? Vai trazer muita coisa importante para o nosso xadrez através das sessões que ela tem lá. Cada edição, né? Ela tem lá a coluna da revista, já vou deixar aqui na descrição para você assinar a revista e toda edição tem um conteúdo novo dela, né, e de toda a equipe, e aí vão vir assuntos com certeza muito interessantes dentro daquilo que nós tratamos aqui, de tantas outras coisas que têm relação, né, parte emocional, psicológica ali com xadrez. Considerações finais, então, para a gente encerrar essa entrevista bacana, essa oportunidade muito importante que você deu aí para toda a comunidade enxadrística nacional de conhecer o seu trabalho, falar da revista e dos tópicos importantes que você tem tratado. Certo. Eu acho que a primeira coisa é a gente desmistificar a psicologia e o emocional aqui no Brasil. A gente fala que vai, por exemplo, eu vou ao médico, vou no neurologista. Tudo bem. Eu vou ao psicólogo. Nossa, o que você tem, né? A nossa cultura ainda coloca como algo fraco, quando a pessoa é frágil,
quando é louca e assim por diante, né? Então a gente precisa desmistificar, porque tratar do emocional como escovar os dentes, é um autocuidado, é se conhecer para poder trazer essa maturação pessoal, se tornar uma pessoa melhor, envolvendo-se com o mundo. Então, é dar abertura mesmo para esse quesito dentro da tua história. Sem receio, porque a gente vai entrar em contato com aquilo que a gente não quer ver, mas é entrando em contato com aquilo que a gente não quer ver e aceitando que a gente pode transformar. Muito bom. Eu gosto muito de um médico já falecido, psiquiatra, João Gaudêncio. E ele falava que o ser humano ou ele está angustiado ou ele está frustrado, porque angustiada o tempo todo você está tomando decisões. Você vai ao cinema e tem 2 filmes, você vai em um, você já fica com a mente presa no outro. Mas o que que tinha o outro e tal, né? Então, eu acho que estas respostas aí, né, por que a gente joga xadrez, traçar objetivos, fica mais fácil para lidar com essas frustrações, né, para diminuir um pouco essa angústia. Angustiado e frustrado a gente vai estar o tempo todo, porque faz parte desse dia a dia nosso. Mas, ó, obrigado demais aí por ceder seu tempo, né? Você tem uma rotina agitada aí como todo mundo hoje, né? E sucesso aí com o seu trabalho na revista, tá bom? Eu que agradeço a oportunidade, uma delícia estar aqui conversando. Ficaria aqui horas mesmo batendo esse papo e honro muito estar fazendo parte dessa revista, porque é uma oportunidade da gente começar a trazer esse tema para um espaço tão grandioso, com tantas possibilidades e enriquecimento. Pessoal, assina a revista, eu vou deixar o link aqui na descrição. Vamos em frente, rumo à excelência no xadrez. Valeu!